Olá a todos, bem-vindos ao Histórias do Gasperim, o podcast onde memória, afeto e boas histórias sobre o futebol se encontram. Hoje temos um episódio especial com Milton Neves, um dos grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro. Você vai ouvir uma entrevista gravada em 2011, quando eu, Cândice Brolli Gasperim, e meu irmão Dudu Gasperim fomos recebidos por Milton Neves com muita generosidade. Prepare-se para mergulhar em um encontro cheio de lembranças sobre o paizão Gasperim, futebol e bastidores. O detalhe é o seguinte, né? Eu estava começando na Jovem Pan, lá pelos anos 70, e eu comecei em 72. Foi quando o Minelli era o técnico abadalado que tinha. Aí teve um jogo aqui em São Paulo, que por sinal o Falcão arrebentou com o jogo. E lá no Jornal de Esportes, que era Osmar Santos, José Val Peixoto, Randall Juliano, Cláudio Karsug, Orlando Duarte, só nego famoso. E eu começando carreira só tinha direito da hora certa, sabe? E não podia perguntar nada. As minhas perguntas eu tinha que escrever num papel. O Cândido Garcia, que era o produtor, analisava a pergunta com desdém danado, e de cada 10 ele vetava 9. Aí aquele dia o Minelli estava falando, aí eu perguntei do Batista. Ninguém conhecia o Batista. Aí o Minelli disse, pô, você já sabe do Batista, esse vai ser um gênio, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí entrou o Falcão. Aí o Falcão entrou no ar ao vivo, e aí nós perguntamos para ele, que o Minelli acabou de falar que não dá o time e tal, como é que vai jogar o Internacional hoje? Foi o dia que o Falcão fez uns gols, eu acho que foi 3-2 pro Inter, foi um dos maiores jogos da vida do Falcão. À noite isso, na hora do almoço ele falando com a gente. Aí lá naquele ambiente assim, né, estavam lá num hotel da vida aí de repente o Falcão disse, não, o nosso goleiro hoje vai ser o Gasparim. Aí eu ouvi sua voz, que Gasparinha? Meu nome é Gasperim. Aí o Falcão ria. E o Falcão disse, não, é o nosso goleiro aqui, vai ser ele hoje e tal. E a gente chama ele de Gasparim, ele fica bravo. Mas não era, ele não jogou não, é que jogou o Manga. Então o Minelli estava despistando, porque o Manga estava na grande fase, tá? Mas eu achei engraçado porque o Falcão, que é um jeito sério, né? Ele falou, o Gasparim vai jogar. Eu não sou Gasparim, não. Igual o Neto fala, eu não sou Direitinho. Eu sou Gasperim, pô. Acho que muita gente deve ter chamado ele de Gasparim, né? O teu pai era o chefe da caixinha, ele que organizava e pagava os bichos, aquele negócio todo. Descontava também de quem chegava atrasado. Aí que o Manga chegava nele e falava assim, vem cá, ó, menino. Ele falou o nome, Piá, sei lá como é que o Manga chamava ele. Vem cá, menino, vem cá. Aqui, ó. A tabela pregada lá no Beira-Rio, no lugar lá dos jogos. Esse jogo aqui, já ganhamos, então passa o bicho. Esse aqui também nós ganhamos. Ó, em Bento Gonçalves já ganhamos, em Caxias já ganhamos. Vai ter o Grenal. O Grenal você me dá metade do bicho, pelo menos um empate. Então você me dá 5 bichos e meio aí, porque ele tava duro, Manga. Aí o Gasperim, não, senhor, esperar ganhar primeiro. E se você não jogar? Se você for machucar, eu entro no teu lugar. Tá querendo me torcendo contra mim? Eu falei, não, eu cuido do dinheiro aqui. Se você se machucar, eu vou entrar. Então você não vai ganhar o bicho, você pode ser expulso. Ele queria o dinheiro antes. Ele contava que algumas vezes a diretoria autorizava mesmo a dar, né? Então eu costumo dizer que a gratidão é a primeira virtude do homem, base de todas as demais coisas que vocês estão fazendo em relação a mim. Mas eu fico muito feliz. Então é o seguinte... Então eu digo que, direto ou indiretamente, o jogador velho, ele que forjou meu destino, né? Se eu não tivesse... Eu até publiquei essa semana, no Natal, passei rapidamente lá onde eu fui criado, e tem um baú velho da minha avó lá, eu achei um da minha tia Antônia também, ela tá com Alzheimer faz 14 anos. Era a mulher que me criou, né? Era minha irmã da minha mãe, ajudou minha mãe também, porque ela era professora e minha mãe era dona de casa. Aí eu achei no baú lá, em 71, quando eu fiz concurso para Petrobras para operador de máquina, na Replan de Paulínia, mas o concurso foi em Campinas. Você vê como é que Deus foi bom. Tomei pau. Fiz concurso do Banco do Brasil 2 vezes, não passei. Fiz vestibular de odontologia em Curitiba, em Belo Horizonte, também não passei. Porque Deus tinha reservado um negócio melhor para mim. Então esses jogadores, infelizmente, você vê, eu estou vendo a família de vocês, uma família boa, tem loja. 98% dos ex-jogadores não tem nada, mal tem família, quer dizer, não são todos, né? A maioria tem família, mas não tem dinheiro, não tem uma loja, não tem uma profissão. É muito triste o que acontece. Vários jogadores eu já enterrei, ajudei a enterrar.
Aí esse trabalho me dá uma satisfação muito grande, pela satisfação que dá para as famílias e para o ex-jogador, porque o ex-jogador, quando ele se vê lá, o teu pai se viu, né? Quando ele via lá 10 segundos que aparecia no ar, parecia que ele estava jogando de novo, os caras gostam. Entendeu? Então, mas eles forjaram o meu destino. Então eu tenho minimamente eu estou retribuindo, porque se eu não tivesse gostado desses jogadores de futebol, eu não tinha. Eu era hoje um feliz funcionário do Banco do Brasil se eu tivesse passado. Eu queria casar com a Lenice mais cedo, 5 anos antes, mas não tinha dinheiro. Entendeu? Então é isso, eu agradeço muito, mas o que eu tenho a dizer é que a satisfação minha é maior que a de vocês. Milton, assim, esse lado que você resolveu fazer com os jogadores, ele leva uma satisfação que há muito eles não sentiam, sabe? Quando você encerra a carreira, muitas vezes eles não se preparam para esse momento de encerrar a carreira. Eles pensam que vão jogar a vida inteira. Sabe? Então, a questão financeira que tu tinha falado, eles não têm assim aquele... primeiro que não se ganhava o dinheiro que se ganha hoje com futebol. Se jogava muito Pelé, mais. você não vai para os Estados Unidos conhecer o marketing, estava trabalhando igual nós aí. Sabe? Então, Pelé ganhava $1.000 por mês, 59, com 19 anos, é o maior jogador do mundo. Hoje ele ganharia $1,5 bilhão por mês. Ronaldinho ganhando 1.600.000 e pouco. Imagina Pelé. Tô falando bobagem. Pelé ganhava uns 4, 5 por mês. Ganhava 1.000. A gente fez um encontro em Porto Alegre, no dia 6 de dezembro, onde se reuniram os ex-companheiros Que foi do a pai. foto que eu te mandei. Você mandou as fotos? Te mandei uma, a outra, a câmera deu problema. Mas é que eu vou mandou fazer publicar mais. ou não? Publicaram sim. Porque chega tanta foto lá, Não, tem gente que publicaram. tá me esnobando, é foda. Então foi muito bacana. E o que a gente nota assim é que existe um vínculo entre eles muito forte. Que talvez entre os jogadores de hoje Não há. não há. Porque cada um, assim, as vaidades são Hoje maiores. haveria uma festa do octacampeonato do Santos, que agora foi oficializado, tem uma chopeira do Santos ali. Aí o que aconteceu? Não acharam todos os velhos, então ficou para dia 10, sabe? E eles jogavam por amor mesmo, sabe? Que é o romantismo. Mas aí, e a culpa aí também, quer dizer, é dos Cartola. Por isso que eu não critico o João Avelange, Stefan Johansson, esses caras da FIFA, porque eles transformaram uma coisa romântica, que era a Copa do Mundo, numa coisa altamente profissional. Esses caras são todos ricos. Na época do teu pai, bem antes também, se os Cartolas tivessem visão, o Santos não tinha patrocínio de camisa, ninguém tinha, sabe? Então eles tinham que já ter pago melhor esses caras e pego o dinheiro, porque sempre teve indústria, sempre teve propaganda, sempre teve empresa, sempre teve cerveja, banco. E ninguém via. Entendeu? Enquanto não apareceram esses cartolas mais modernos, esse pessoal, eles eram muito mal remunerados. Gente de muito talento e sem orientação. Tem muito empresário aí que chupa o cara, mas o empresário é vivo. Hoje é impossível o jogador ficar sem empresário, porque o empresário ganha uma parte, mas orienta, os bons pelo menos, né? Não, e isso Eu te interrompi, você estava fazendo a pergunta. Não, era só uma observação assim que a gente, então você sentiu muita união deles, né? Sabe? Então, Mas eles são muito unidos também na lembrança e na saudade e até na tristeza. Porque uma vez eu fui apresentar os 30 anos do Santos campeão do mundo, em 92, na Vila Belmiro, meu filho era pequenininho, depois eu fiz em 93, 30 anos de Santos e Milan, 62 Santos e Benfica. Pô, o Pelé, rapaz, quando o Pelé viu um jogador chamado Hamilton, que completamente sumido, era reserva, pô, o Pelé, o Mengalvio quando chegou atrasado, o Mengalvio é um cara que, naquele tempo, olha pra você ver, tem imagem na TV Record, tinha um programa chamado Golaço na Rede Mulher, que pegava no Brasil inteiro, vocês talvez tivessem visto um ou outro, era 6 da tarde. Então é o seguinte, nesse programa o Ramos Delgado terminou o programa, back do River Plate, seleção da Argentina, Copa do Mundo do Santos, quando terminou o programa, eu falei pra ele assim, aí, El Negro, você, Manuel Ramos Delgado, o que você achou do programa? Me senti em Núñez. Olha pra você ver. Ou seja, se sentiu como começando de novo a carreira, um alento que ele deu. Então lá na Vila, chegou o Mengalvio todo torto, lá o Pelé ria, assim, e eles o próprio Pelé, hein, que é um cara internacional, e os caras estão todos esquecidos nos seus cantos. O João Camargo vendeu a medalha de ouro da Copa de 70 e tal. O Mengalvio chegou, o Pelé ficou feito uma criança em roda do Mengalvio, o Mengalvio com aquele ternão barrigudo e tal. Aí eles me contaram lá uma coisa que eu vi mesmo na Rede Mulher, lá no arquivo velho da Record.
Os jogadores estavam lá, né, já de sunga, sem camisa, de sunga, uns de calção, outros de meia e tal. Mas ninguém tinha chuteira, porque atrasou um pouquinho o roupeiro. O roupeiro chegou com um saco mesmo, dessa altura, e despejou um monte de chuteira, uns 30 pares de chuteira. E os jogadores catavam lá, olhavam o número, isso aqui é 41 e tal, isso aqui, e 41 de um pé direito, ficava procurando na outra 41 de pé esquerdo, entendeu? E o Mengão, uma vez, foi jogar com uma 42 e uma 39. Nossa. Sabe, não tinha, eu só vou com essa mesmo, não jogou nada. Aí teve um final do primeiro tempo, de um jogo do sábado à noite no Pacaembu, naquele tempo tinha jogo sábado à noite. Agora voltou a ter, né? Mas antes era 10 horas, 9 horas. Aí o Santos ia voltando no túnel para entrar no campo. O Mengão falou assim, no corredor assim do túnel, subindo, falou: Pelé, quanto aqui nós estamos jogando mesmo? No intervalo, quanto da Portuguesa? Quanto tá? 1-1. Quer dizer, olha para você ver, esse é um lado que mostra o tanto que os caras eram desligados, românticos, jogavam. Hoje cada um tem sua chuteira, ganha uma fortuna para usar chuteira. Naquele tempo, tudo lá jogado. O Santos, para viajar, domingo de manhã, jogava em Piracicaba, Araraquara, Campinas. Então os jogadores chegavam todos a pé ali na vila, domingo cedo, 8 horas, 9 horas da manhã. O único que chegava motorizado, entre aspas, era o Formiga, que ele tinha uma bicicleta. O resto tudo chegava de ônibus ou a pé, morava ali perto. Aí um monte de chofer de praça, ali uns 10, e eles, entre aspas, brigavam, né, para levar o Santos. Aí o Lula fazia um sorteio, todo domingo de manhã, que tinha jogo anterior, o Lula, o técnico, fazia um sorteio, pegava 6 carros, 4, 5 jogadores, e massagista, médico e tal, e o comboio ia. Chegava lá em Araraquara, ia para um hotel pensão, os jogadores davam uma descansadinha no hotel pensão lá, que as pensões antigas, e comiam lá um pão com mortadela na hora do almoço lá, no começo da tarde. Aí vinha uma Kombi, os jogadores já de chuteira, tudo, ia para o campo jogar. E só tinha um goleiro de reserva, não tinha banco de reserva. A única coisa que tinha era o goleiro. Então, para você ver que ponto que era o futebol, né? Quer dizer, então é isso aí que você está falando, que foi o último. O teu pai já não estava mais, né? Você foi representar, né? Nós fizemos para o livro. Uma vez então, mas aí essa solidariedade nasce daí, porque os caras jogavam realmente por amor, entendeu? Quando o pai estava com câncer, eles tratavam com um médico uruguaio. E ele ia buscar uma medicação. A gente ia sempre a Ribeira buscar essa medicação, que era feita a partir de coisas naturais e tal. E numa dessas viagens, sem ele saber, eu liguei para o Larry e para o Chico Espina. Falei: olha, nós vamos passar na volta por Porto Alegre. E daí nós vamos voltar por Porto Alegre. Fala pro pessoal aí, vamos fazer um almoço domingo assim e tal. E aí em algumas horas ele reuniu todo o pessoal e o pai não sabia, o pai estava com câncer já, né? E nós fomos para Ribeira e na volta você pode ir por Porto Alegre ou quebrar antes a esquerda e ir por Vacaria, pegar 116 ali e tal. E eu falei: não, pai, vamos voltar por Porto Alegre e tal, é melhor. Ele: não, eu quero ir aqui por Vacaria. E eu com o negócio armado para ele, ele não sabia. Daí quando eu passei o trevo assim, ele olhou para mim e falou assim: pô, é só a gente ficar velho e doente que esses filhos não respeitam mais e tal. E foi blasfemando até Porto Alegre, né? Aí no dia seguinte nós chegamos lá, nós fomos no lugar que estava marcado e eu não sabia de nada. Quando nós entramos e deu de cara com aquela mesa, até o seu falecido Alegrave estava lá. Todo mundo assim, ele olhou assim. E aí, pai, isso é pra ti, ó. Aí foi a alegria, assim que... Não, foi uma coisa muito bacana que todo mundo foi, sabe? Foi essa última? Não, foi a penúltima. Isso tem uns 2 anos. Você mandou essas fotos para mim? Mandei. Vocês 3 nasceram onde? Eu nasci em Vacaria, o Thiago nasceu em Porto Alegre e a Cândice Carioca. Eu sou da época do pai Quanto do tempo América. Ele jogou no América? Só tem uma foto dele 4 no meu site do América. Você não tem mais, não? Tem bastante. Eu achei ontem, Milton. Sabe o que eu achei? As folhas com o bicho do Internacional. Então, me dá, tira aí, escaneia isso também. Tem muita coisa. Isso aí é bom demais com a história do manga, porque a gente vai pôr lá. Porque as famílias todas entram e ficam olhando uma vez, uma semana, 2, eles entram e tal. Deve ter muita visita lá no site, né? Eu tenho 100 mil pessoas por dia. É o único site, né, Dudu? Do mundo de memória. É o único, Milton. Assim, outro aspecto que tem que a gente sentiu na pele isso e depois foi ver o que aconteceu com vários jogadores, os fundos de garantia.
o fundo de garantia desses jogadores aí, tem bastante gente que não... A maioria dos times não deposita. Não pagava. O pai tinha todos, que nem a Candice disse que tinha tudo direitinho, organizado. E eu mandei isso pro Cruzeiro, por exemplo. Mas a carreira dele foi longa, hein? É porque ele encerrou a carreira em Ribeirão Preto, lá no Botafogo, com 36 anos. Daí quando nós voltamos lá para Vacaria, tinha um time na segunda. E daí o presidente lá, que era amigo de longa data do pai, nós tem que ajudar o time a subir, e foi aquela pressão na cidade. Ele foi mais um ano. Aí subiu o time. Aí virou técnico. Aí jogou mais um gauchão ainda. Fizeram uma campanha muito boa lá, né? Aí depois ele encerrou mesmo. Agora, o que ele ganhou, e todos na época dele não ganhavam muito, mas o que ele ganhou ele aplicou bem, né? Porque sempre teve família, não jogou fora com farra, com mulher, com amante. Não, porque o pai ele sempre fazia questão, a cidade que ele ia, ele ficava pouco tempo, assim, 15 dias lá e já levava todo mundo. Era o tempo dele organizar as coisas, alugar um apartamento lá, a gente já ia. Nós já íamos, Então nós mudamos. Então vocês rodaram o Brasil. Ele rodou mais, porque eu peguei o final da carreira do pai, né? Como é que ele jogou no Inter? Na verdade ele começou assim, ele começou no Grêmio. Juniores. Esportivo, né? Juniores do Grêmio, esportivo. Esportivo de Bento. Juventude, Internacional, Cruzeiro, América, Botafogo e Glória. Mas ele jogou depois no Grêmio profissional. Foi quando ele jogou com o Bolívar, se não me engano. Jogou, mas foi pouco tempo. Foi pouco tempo. Agora, ele se viu algumas vezes, eu botando ele na televisão? Viu. A última matéria. Feliz. Tinha um recorte de jornal. Que foi essa última matéria, lembra né? A matéria que você fez com ele? Quando ele estava doente. Botou no mural do hospital. Botou no mural, então as pessoas entravam, olhavam assim, poxa, uma alegria, tinha uma foto, né? Tinha várias bacana, fotos. né? Foi a página, eu não lembro o jornal. Você me mandou ainda. Mandei, mandou, que é tanta mandou coisa. lá pra casa. Eu fico feliz, né, de você ver. O Borges dizia, é o grande argentino lá, né? Cego vai enxergar mais que todos nós. Diga sempre a verdade. Assim você não precisa ficar lembrando o que você falou ontem. E aí o médico disse pra gente assim, olha, vai até sábado. Dele, Milton. A gente fez uma oração extrema-unção, nós tivemos que despedir. Inconsciente, tudo, e ficou esperando a e nós mas essa doença realmente é um terror, porque o homem, eu vi o teu pau uma vez, até porque goleiro baixinho não existe, né? Tinha antigamente, hoje não dá mais. Um homem forte daquilo, é puta merda, pegou uma doença braba. É que pegou adiantado, ele não doía nada. Não. Ele dizia que ele era um italiano muito forte, que não tinha nada, que... Então aquela dorzinha pra ele, né? Ele nem reclamava nada. Até que chegou a hora que realmente estourou. E o intestino ali, o intestino é o caso do Zé Alencar. O Zé Alencar, coitado, não morreu ainda porque... Ele tem uma equipe... forte, né, ele é um herói, mas o hospital é muito bom, a medicina avançou, eles estão... Outro já teria morrido há muito tempo, né? Mas essa história aí, o pai foi sedado e 2 dias depois acordou, cara. E ninguém sabe explicar. A gente era conhecido no hospital lá porque o pai, primeiro não pelo fato dele ser ex-goleiro. Em Curitiba. A gente era conhecido no hospital, essa é a família do cara que levantou, que acordou da... Ele acordou. Mas o jornal foi quando? Foi depois dele acordar? Foi então, foi no domingo. Depois. Aí ele viu? Aí ele viu. Ele viu. Aí as pessoas entravam, as enfermeiras olhavam, como esse foi goleiro e tal, e ele se sentia bem, a autoestima dele. Faz bem mesmo. Nossa. Quinta-feira eu estava jantando numa churrascaria gaúcha, aliás, nós fomos lá ontem de novo. Prazeres da Carne. Eu estava lá com um funcionário meu, irmão desse Michelete, chama Marcos Michelete. Uma filha de um ex-jogador, igual você, né? Porque as netas e filhas que mais cuidam da imagem do avô e do pai. Aí ela mandou umas fotos lá de um tal Júlio Gago. O cara foi aspirante do Corinthians, entendeu? Em 55, tava com câncer, desenganado. A mulher mandou as fotos, a gente fez uma página muito bonita na internet. E ele era um coadjuvantão, mas ele estava ao lado de Gilmar, Baltazar, Luizinho, fotos incríveis. Porque naquele tempo não tinha máquina, hoje qualquer um tira foto. Eu mesmo não tenho nada minha, eu tenho umas 2, 3 fotos quando eu era pequeno. Não existia, né? Eu fui para os Estados Unidos agora, tiramos umas 5.000 fotos. Né? Aí o Júlio Gago estava no hospital, eu também fiz uma página do Júlio Gago, quer dizer, para ele, mas por causa da excelência das fotos em branco e preto, de 55 dos bastidores do Corinthians, eles sentados naqueles restaurantes mais humildes do mundo, aquelas mesinhas, lá no vestiário, uma cerquinha que tinha no Parque São Jorge, foi um sucesso e tal. Levaram para ele a mesma coisa, o homem deu uma melhorada, cara. Mas dali 15 dias morreu, não teve jeito. Só que ele tinha 85 anos. Mas é que são os momentos
que trazem alegria. Então, no meio de uma tristeza, no meio de uma coisa... Lembra que eu Você falava, lembrar eles dão daquilo? força, Gasperini. Falava. E as Eles pessoas falavam. falavam. Tinha Muita televisão gente no quarto, falava. ele ficava bem louco. As pessoas entravam depois e falavam, poxa... Não, mas ele antes foi do pro pai. hospital eu falava dele. Falava. E daí as pessoas entravam para conversar, então cruzavam na rua, alguma coisa, iam na loja, falavam, pô, muito falando do teu pai de novo. E tal. E até hoje, né? Se sentia super bem, né? Sabe, foi realmente muito bom. E a foto que entra na TV é aquela única que eu tenho dele, né? Quer dizer, lá de Cascavel. Mas aquela do que eu te mandei dos 100 anos de Grenal, inclusive fui eu que tirei, Milton. Pode utilizar sem problema, que é uma das mais bonitas, que ele tá tão feliz com o troféu. Ele é um cara grande, bonito, 100 anos, né? é. Mas foi muito rápido, né? Foi muito E quantos rápido. anos morreu? Ele tem um ano a mais que você, Milton. Um ano a menos, aliás. 58? É, Puta, é, né? 57, Um molecão, né? 57, exatamente. Casado com aquela com a gaúchona namorada, né? Assim? Desde pequeno. É igual De eu pequeno. aí também, cara. Nós namorei só uma. Foi a única. E esses casamentos duram, entendeu? Esse casamento de namoro, noivado, namoro de 5, 6 anos, noivado 4, 5 anos, sabe? Aquilo, o beijinho era depois de 2 anos, uns abraços mais ousados depois de 3, aquilo nunca. Agora hoje, quando antigamente o filho morria de medo do pai, a filha morria de medo da mãe, chegava em casa 8, 9 horas da noite, era uma beleza, enquanto havia namoro, noivado e casamento. Esses casamentos não acabam. E forja gente como vocês, permito-me como eu também. Meus filhos aí são maravilhosos, minha mulher só teve um homem na vida também. Não tô contra quem casou 10, 20 vezes, isso acontece. Mas o que não pode é essa vergonha que está acontecendo, porque você está casado, quando vê, gosta de uma mulher, até por atração sexual, larga da tua, casa com a outra, ela já tem 2 filhos, você tem mais 2, junta os 4 ali, uns se sentem discriminados e tal, aí parte para droga. Claro que isso não tem regra, mas eu garanto para você que 90% dos casais formados por namoro, noivado e casamento, isso aí é coisa firme, igual aroeira. Não, e entre os jogadores acontece muito, você está dizendo aí. Mas é isso aí, queria que você desse um abraço na tua mãe. Sofreu muito também, né? Ela não deixava o pai sozinho em momento nenhum. Ele lutou quantos anos? 3? De Cascavel até aquele dia. Puta, eu sou um referencial até no dia da doença. Eu achei que tinha aparecido depois de um mês. Não, foi no outro dia mesmo que o Coisa me falou. Que ele passou mal lá no aeroporto, quando ele me levou. Ele falou que o Gasperini passou mal ontem. Eu falei, bebeu? Não, um pouquinho bebeu, fui eu. E foi ali assim, E ele foi muito simpático comigo, viu? É isso foi que eu ia muito te legal. perguntar. Muito Não, legal. o pai ele tinha muita história, nós tivemos um erro de não ter registrado mais coisas, né? em vida, né? É, De ter gravado isso em vida. Porque naquela época, por exemplo, assim, hoje em dia, se você entrar numa concentração num clube maior aí, já deve ter frequentado algum, você vai ver que eles estão no quarto, internet o tempo inteiro. Eles não se relacionam. Não Internet, existe. baralho ou vendo filme pornô. Mas eles não, antigamente se tinha as brincadeiras o tempo inteiro. Sabe? Ele me disse que o ambiente... Mas não acontece do Falcão, né? Ele falou pra nós aquele dia também, só completando, ele falou assim, ele odeia ser chamado de Gasparini. Eu nunca vou esquecer isso. Isso foi lá por 74, 5 ou 6. Não, aquela história da loteria era mais ou menos, não sei se contaram pra ti já. Assim, Não, loteria não. Eles foram jogar em Goiânia e meu pai comprou um bilhete de loteria. E o Alexandre, que era massagista na época, guardou o número. Aí na viagem de volta, depois do jogo e tal, o Alexandre foi numa negocinho de café e loteria que tinha no aeroporto e pediu pro cara para colocar no primeiro prêmio O dele. o número, né, que ele tinha guardado. E daí eles encostaram no pai, não, vamos lá tomar um café e tal. E meu pai, porra, Alexandre era mão fechada, vai querer pagar um café. Mas foram, né? Aí chegou lá, estavam os prêmios da loteria, ele olhou. Né? E todo mundo já sabendo da coisa. Sacanagem, não sabia disso Puxou, olhou. não. Bilhete inteiro ele comprou? Oi? Comprou o bilhete. Comprou a tirinha? A tirinha. A tira, né? Tinha tira, uma é porque né? Me lembro que estava ele com a foto. Por causa da foto. Ele odiava essa história. Daí ele olhou assim, falou, não é possível. Aí o Alexandre, o que foi, Gasperini? Eu ganhei na loteria, né? E começou. Todo mundo cumprimentando ele, aquela coisa toda. Aí no voo, os caras falaram
pro comandante, pro piloto do avião, olha, estamos com um feliz ganhador a bordo desse avião e tal, da Loteria Federal. Puta sacanagem, pô. Durou tanto tempo assim para Não, e daí, na aterrissagem que eles foram contaram. contar. Foi até o Chico Espina, né, que falou assim, olha, ele tá acreditando, capaz de pedir demissão aqui. Ele ligou pro meu avô, sabe, falou, porra, ganhei na loteria e tal, aquela alegria toda. Em contrapartida, o pai volta e meia pegava, o Jair, o príncipe Jajá, gostava muito de ler. O pai pegava as últimas páginas do livro e arrancava fora, né? Aí ele estava lendo, ali um pouquinho acabava a leitura. Sem o fim não dá. Aí os caras perguntavam, todo mundo sabendo já da história. E aí, Jair, como é que foi o livro? Gostei, mas não entendi o final. Não tinha, né? Então, são brincadeiras pueris, né? Poxa, isso não tem mais. Eu trabalho com futebol também, eu sou preparador físico. Eu já fiz algumas finais de campeonato de primeira divisão em Santa Catarina. Mas aquela noite ele já passou mal? Como é que foi? Na volta ele passou mal, né? Foi. Já aquela noite e na viagem de volta. Daí a gente levou em alguns médicos. Você estava junto lá em Cascavel? Não, na viagem não fui. Era para ter ido junto, mas como eu estava envolvido com as minhas equipes, eu não podia. Aí já isso aí foi numa sexta-feira. Eu fui lá na sexta-feira. Sábado ele foi para Curitiba. Exatamente. Era para ter ido. Eu me dou muito com o Evandro, já conheço o Evandro há muito tempo. Sabe? Ele tinha convidado para ir também, mas infelizmente não deu. Não pôde ir. Aí foi pro hospital sábado? Não, daí foi lá. Fomos aí em alguns médicos lá e até acertar o diagnóstico levou acho que um 20 dias, um mês. Fez Isso foi final de outubro, E né? aí quando falaram para ele? Ele sempre teve consciência da doença? O pai, ele sempre foi assim muito positivo, né? Sempre guerreiro, assim, ele sempre... Tanto que nós nos referimos hoje, né, a ele como eterno guerreiro. Ele enfrentou assim, de um jeito, Milton, que tentou poupar a gente ao máximo, já no hospital. Ele sabia que a coisa era muito séria, que ele ia falecer, e ele não dizia. Em momento nenhum chorou, em momento nenhum deixou desesperado, assim, sabe? Foi uma coisa assim, ele poupou a gente de muita coisa. Escuta, sabe? mas daquele sábado até o dia que ele morreu, quanto tempo passou? 3 anos, né? 3 anos. 3 anos e 2 2 meses. cirurgias. 2 cirurgias. E ele E ele ficou magro no fim? Ficou emagreceu. Ficou bem magro. Mas sempre forte, né? Mas eu fico feliz em ter minimamente dado uma alegria para ele, porque a função da gente é essa. Deu, Milton, deu muito. Ele gostava assim. muito de ti, porque ele, assim, talvez às vezes com poucas coisas você acaba marcando as pessoas, como foi o Rivaldo. O Rivaldo não vai te esquecer. O Rivaldo e o Fatioli. Agora, tem os ingratos aí também que eu lancei, viu? Tem muito grato, mas tem ingrato também. Ex-jogador para mim é qualquer um. E eu falo muito, eu quero todo mundo na sessão que levou. Não interessa se você jogou só em time grande, em time pequeno, ou se você foi da 3ª divisão. Quero todo mundo aqui. Outro dia eu botei um motorista de táxi que jogou na várzea. Pô, ele foi uma alegria que o cara fica. Vocês se conheceram em 2006. Eu só vi Milton, o Gasparinho uma vez na vida, porque eu nunca fui de estádio, né? Sempre de estúdio. do estúdio, então. Não... Aí eu comecei a receber gente. Aí eu entrei na televisão em 99, para valer, né? Eu participava só de vez em quando. Aí conheci os técnicos lá. Depois eu comecei a fazer na Record, né? Na Record foi o auge, 7 anos. E lá eu recebia todo mundo. Eu recebia até de 10 jogadores uma vez, domingo à noite. Foi um negócio fantológico. E ao contrário de que eu vejo as fotos, todo mundo, pô, você não fica com saudade lá, porque tinha assim, era Robinho, Kaká, Filipão. Eu não, Rogério Ceni, eu não. O pior é se não tivesse acontecido. Claro. Hoje ainda estou bem, Bandeirantes é maravilhosa, tá ótimo. E amanhã, se acabar tudo, eu não vou ser igual jogador, não. Eu quando senti que o negócio está acabando, mas o que eu tenho, já paguei, já comprei, não tem problema. Agora eu tenho consciência que tudo que sobe na vida desce, né? Um avião desce de qualquer jeito e vai descer. Carreira também é assim. Ninguém é eterno, até o Pelé teve que parar. Entendeu? Mas eu não conheci mesmo teu pai, não. Nem de assistir jogar? Nada. Porque quando ele jogava, eu era plantão esportivo da Jovem Pan e a televisão não cobria essa loucurada igual é hoje. Hoje, todos os jogos o pay-per-view mostra. Todos. Entendeu? Em tape ou ao vivo, são 3 canais, Globosat. Então,
Pô, teu pai jogou, pô, no Cruzeiro, tá, o Campeonato Mineiro tá aí, jogou na América do Rio, Campeonato Carioca, o América, Bangu, tudo passa. Naquele tempo passava o jogo da quarta e domingo, mas só o jogo principal. Os demais jogos mal iam lá pegar um tape lá do gol. O Leão fala um negócio que ele tem razão, o teu pai que foi goleiro, ele ficava puto da vida porque só passa gol que o cara toma. Não passa as grandes defesas. E eu cunhei uma frase, o goleiro quando pega uma bola impegável, e com certeza teu pai pegou um monte, como o Rogério Ceni, como o Marcos e tal, e o Leão, quando o goleiro pega uma bola impegável, é igualzinho um gol. É uma questão matemática. Ele evitou o gol aqui, tá 0-0? Tá. Mas o cara evitou um gol, então tá 1-0 já pro time dele, é para estar 0-1. Entendeu? Agora, a defesa milagrosa, o cara que pega um pênalti, é igualzinho um gol de bicicleta que o centroavante fez lá na frente. E não aparece. Não aparece. Aí a televisão, é isso que o Leão falava, e com razão, a televisão não guarda as defesas. Mas você sabe que ontem eu comecei, a minha mãe fazia o clipping, tudo que saía do pai, ela guardava. E eu comecei a ler as críticas, né, e as notas. Então, por exemplo, o Inter perdeu de 3-0, o bacana é que os jornalistas falavam assim, Gasperini ganhou 8,5, 7,5, mas evitou uma grande goleada. Tomou os gols, não teve culpa, fez grandes defesas. Ao menos isso, né? Não três de ninguém no tempo dele. Naquela época. Mas foi assim, 1 ou 2 jogos. O América também apareceu, tanto que ele era a seleção da semana. O América foi várias. Brasileiro, né? Várias e vezes. O Raí, molequinho, começando com ele parando, o Raí começando, né? O Raí, Milton, naquela época, esse é um outro lado que a gente quer resgatar, porque o pai teve um envolvimento com o sindicato de jogadores muito forte, sabe? Principalmente no Rio de Janeiro. Com a FUGAP. Com a FUGAP. Então ele tinha esse lado de envolvimento e ativo. Muito. E a gente tem muita coisa no jornal, assim, até de algumas críticas de pessoas que tinha que enfrentar para ter os direitos para os jogadores, sabe? Então nós estamos indo dia 11 para o Rio de Janeiro para resgatar essa parte do sindicalismo dele, que hoje não tem. É uma classe extremamente forte, desunida. Só que desunida. Os caras simplesmente querem saber do dele e pronto. É um absurdo, por exemplo, assim, você iniciar um jogo 10 horas da noite. Para quem... Milton, a gente que trabalha com futebol, Milton, o cara não dorme, 2 da manhã o cara está acordado. Porque ele está ainda, o organismo está ainda adrenado. Vocês lembram do teu pai chegar nervoso depois de uma derrota em casa? Chegava. Às vezes chegava. É uma puta da vida, chegava. Né? Você perde, às vezes, por um mínimo erro, né, que você comete, às vezes tu acaba perdendo algum jogo de classificação, coisa assim, isso acontece. O Raul, que é um cara que eu acho que você tem que ouvir também, que até é de Curitiba, né? Então o Raul me contou um negócio um dia, ele estava na Record, foi fazer um evento lá, fomos jantar, né? Conversa de janta que aparece antes. Ele contou um negócio que eu nunca vou esquecer, aconteceu muito com teu pai também. Então o campo tá lá naquele tempo tinha 150, 180, 130 mil pessoas. Então o goleiro, eles falam que não, porque onde o goleiro pisa, o goleiro é tão maldito que onde ele pisa nasce grama. Antigamente era assim mesmo, né? Mas não nasce grama. Hoje já tem grama. Perfeito, né? Mas ele falou um negócio que eu nunca pensava, né? Falou, ó, 100 mil pessoas vendo o jogo, 130, e muitas vezes você, no campo do adversário, só tem torcida contra. O sujeito vem, dá uma cacetada, bola alta, você sobe na bola. Quando a bola vem vindo, é igualzinho uma bala, sabe? Um tiro que alguém deu contra o teu peito. Ou você sabe quando a bola está chegando assim, o Raul falou, aquela que vai dar para encostar é aquela que não vai. Mas você vai na bola. Aí você vai na bola, você já sabia que a bola ia passar, a bola passa, e entre passar na tua mão e até bater na rede, é o quê? Uma fração de segundo, mas que representa uma eternidade, é uma facada no coração e na barriga. Eu falei, por quê? Porque eu sou o primeiro, o goleiro é o primeiro a saber que vai ser gol. Aí quando a bola bate lá atrás, faz aquele barulho de flaf na rede, e aí o povo, 130 pessoas, parece que tem 130 mil pessoas te dando uma facada na barriga. Pô, olha, o melhor contador de história que eu já vi na minha vida foi o Raul. Eles se enfrentaram várias vezes na época do Flamengo. E final Esse é um grande cara, ainda, até porque mora lá em Curitiba, né? De lá também foi esse candidato a deputado não entrou, né? Não entrou. Entendeu? E ele vai falar muito do teu pai. Eu gostei muito dessa declaração dele. Porque quando a bola passa, o cara fala assim, já é gol, e agora o povo todo mundo vai me dar uma facada. Aí vai O pior é buscar a bola no fundo da cara. Meu pai não buscava. Não? Não buscava.
ele fala, desde que eu era moleque, e depois até o final da vida, ele fala, não buscava bola no fundo da rede. Não buscava, eu não ia buscar. Mas eu vou dizer para você, eu falo muito também, é uma frase boa para você pôr lá. As 3 funções mais difíceis do mundo do futebol são ser goleiro, árbitro e narrar futebol pelo rádio. Narrador de rádio é muito difícil. Você apitar futebol é muito difícil. Aí é que dá ibope, dá audiência, você reprisar o lance, mostrar que o cara errou e tal. A torcida metade xinga, metade aplaude o erro do árbitro e tal, mas apitar futebol é muito difícil. O olho do ser humano, aquela fração de segundo. E ser goleiro, sabe por quê? Porque o gol é um retângulo, qualquer lugar que a bola passar, qualquer lugar que ela passar no alto, no médio, qualquer lugar que ela passar é gol. O goleiro só tem 2 mãos. O Cruzeiro vem, igual o Raul fala, o Cruzeiro dá um chute, você vai no alto assim. Você tem, aliás, muitas vezes você tem uma mão só para tampar tudo aquele retângulo, onde cabem mais ou menos umas 200 mãos. Qualquer dos 199 lugares que não tem a mão, que a bola passar, é gol. Sabe, ser goleiro é muito difícil. É a pior profissão, a pior função que tem um jogador é ser goleiro. Porque o zagueiro tem um monte de back para ajudar, entendeu? Ser centroavante, fazer gol também não é fácil também, mas ser goleiro é muito mais difícil. E naquela época, o treinamento, por exemplo, não existia a ciência que tem hoje, não funcionava. Claro. Assim. Vai ver, ele jogou muito tempo sem luva. Não chegou a jogar muito tempo, assim, sabe, no começo de carreira. Mas as luvas que tinham antigamente, hoje, por exemplo, ela é uma palma aderente, né? Antigamente ela tinha aqueles gominhos para fora. Não sei se tu lembra aquelas. Eu tenho uma em casa, essa luva aí. Tem uma palma da mão do pai lá que eu. Então, essa luva tem que ser a capa. Tá guardada. E ela é para fora, Milton. Ela não oferece nem de perto a aderência que tem uma luva hoje, né? Com qualidade e tal. Mas deixa eu te falar, você me contou nesse negócio com o ano e meio ligando pro Cruzeiro, que agora vão pro Rio de Janeiro, vocês vieram um sábado aqui na minha casa. Vão atrás do Raí, vão atrás do Datena. Ô, gente, eu queria. Teu pai, lá do céu, ele tá muito orgulhoso de vocês, viu? O que você falou que queria falar comigo? Pô, mas sábado eu pensei comigo, pô, os caras vão sair de Curitiba para vir aqui, pô, será que vai valer a pena? Pô, mas que determinação, viu? Vocês estão de parabéns, viu? Determinação que ele está deixando ele muito orgulhoso, a luta que ele teve para vencer essa doença, que infelizmente ela é, na maioria das vezes, invencível. Vocês estão tendo uma determinação rara. Isso aí a gente não podia deixar de colocar você no livro, porque talvez você tenha uma pequena, eu ajudei e tal, de uma certa maneira, mas o significado para nós naquele momento lá foi muito grande. E para ele também, mais ainda para ele. Para ele, né? Sabe? Então a gente fez questão de vir aqui, Milton, e conversar contigo, e em função dessa ajuda que para ti às vezes é falar 15 segundos, 20 segundos, mas aquilo reflete na alma, né, de uma pessoa de uma maneira muito grande. Vocês estão então, falando isso, a filha do Júlio Gago falou uma coisa. E outros, né, que não falaram, com certeza aconteceu também. E a mãe, agora, pós-morte, cada vez que comento com ela, brilha, assim, os olhos. Ela fica muito contente, ela é de onde? Assim. Ela é do Rio Grande do Sul. Que isso também sirva de estímulo para ti, para tu continuar. Não, isso eu brinco, mas é verdade. Eu fiz 59, vou fazer 60 em agosto. Mas uma coisa, isso não, eu vou acabar, mas a sessão que Fim Levou não vai. Quando que começou o Fim Levou, Milton? O meu site é o primeiro individual no jornalismo esportivo no Brasil. Em 94, eu entrei no ar primeiro que o UOL, né, que é o maior portal aí, brigando com o meu IG, com o Globo.com. Mas aí, eu punha lá, até minha coluna nesse jornal que saiu teu pai, eu tenho um seco para você do lado esquerdo que eu ponho as notinhas. Aí eu pegava aí muita coisa mais comum do mundo, né? Até hoje, que fim levou fulano? Que fim levou fulano? Essa expressão está no dia a dia do brasileiro. Claro. Que fim que levou aquele meu vizinho? Que fim que levou aquele... Aí eu peguei e pus assim, que fim levou? Localizando. Então eu punha pequenininho, eu punha lá. Rui Rei, ex-Ponte Preta e Corinthians, mora no Rio e faz não sei o quê. Gasperim, ex-goleiro, mora em Curitiba. Pequenininho. Aquilo começou a volumar, começou a chegar. Era Diário Popular, que hoje é Diário de São Paulo.
dos jogadores de São Paulo. Aí começaram a mandar, entendeu? Só de São Paulo. Eu só punha essa de São Paulo. Eu não dava para mexer em Brasil ainda. Eu não estava na televisão também. E começou a volumar. E teve um domingo que eu botei só paradeiro de jogador, sabe? Não fiz nota nenhuma. Aí o editor do jornal reclamou, pô, você gosta muito de jogador velho, mas também tem que pôr atualidade, pô. Eu disse, então tá bom. Então eu vou criar um meu espaço, já que não dá para pôr só jogador velho aí. Eu vou pôr memória no meio e as notas atuais da esquerda aqui do jornal e vou pôr na internet que fim levou e pegou. Então, disso que veio a ideia. E aí que rapaz, esse Rogério Micheletti falou, pô, vamos fazer. Aí começou a me incentivar e tal. Aí eu tinha um monte de foto jogada lá. Durante 5 anos eu fiz a coluna e eu mandava foto papel, por exemplo. Não tinha ainda internet, né? Esse negócio aí de e-mail com foto. Então eu pegava o Julinho Botelho, Ponto Direito Histórico, que me levou um monte de foto. Então eu fazia a coluna, diagramava ali mais ou menos, depois chegava lá no jornal, um funcionário que eu mandava lá fazer isso lá. Mas a foto papel ficava lá. Eu perdi foto demais, cara. Agora não, hoje eu mando só escaneado e tal. Entendeu? Então mas eu sinto uma alegria, mas uma alegria de ver essas fotos. E eu identifico o jogador que eles não acreditam. Como é que pode? Não. Porque desde moleque, 8 anos, eu comecei lá, eu li a Gazeta Esportiva. E eu gostava da revista Placar nos anos 70, tinha um negócio chamado Tabelão. Entendeu? Aí lá tinha o Campeonato do Maranhão, o Campeonato do Sergipe, a escalação. Aí você olhava lá, nossa senhora, onde está esse cara? O Tião Quelé, do Atlético Paranaense, da América de Rio Preto, olha, tá no Paysandu. Porque naquele tempo não tinha televisão e tal. Você sabia onde o cara estava, né? A Gazeta Esportiva depois fechou e era só o tabelão. Eu sempre gostei de saber onde é que o cara foi. Aliás, eu fico impressionado, o cara importante que jogou futebol, Roberto Dias do São Paulo, Zé Carlos Serrão do São Paulo, Piau, que foi um ponto de esquerda que marcou muito aí no São Paulo, no Português. Pô, no fim de carreira, eles jogaram em cada time, Rio Negro de Manaus, São Raimundo, não sei o que, de Fortaleza, sabe? Mas isso até hoje perdura, né? Eu quero cumprimentar vocês. Obrigada, imagina. Olha, filhos exemplares, viu? Porque, claro que a maioria gosta do pai e da mãe, mas vocês estão fantásticos. Que bacana. Pai foi fora de série, foi um grande pai. Foi um grande pai. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. E para saber mais sobre o Paizão Gasperim, siga o nosso canal no YouTube.